Bom dia, estamos iniciando nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre desenvolvimento humano e regionalização. Vamos analisar as condições de vida das populações, considerando alguns indicadores sociais e econômicos, e além disso, veremos que os países que compõem o espaço geográfico mundial podem ser agrupados de acordo com algumas características sociais, econômicas e culturais semelhantes, formando regiões. Você sabe o que é desenvolvimento humano? Para entendermos o conceito de desenvolvimento humano, é importante distingui-lo do crescimento econômico. O crescimento econômico de um país ocorre pelo aumento das riquezas produzidas por sua economia. Trata-se de um dado puramente econômico. Já o desenvolvimento humano inclui as dimensões social e política, além da econômica. O crescimento da economia é necessário para que haja desenvolvimento humano, mas só isso não basta. As riquezas produzidas devem ser distribuídas de modo equilibrado entre a população para que todos tenham condições dignas de vida, com acesso à alimentação adequada, assistência médica, educação, saneamento básico, moradia, lazer, entre outras. O capitalismo tende a gerar desigualdades sociais, mesmo nos países desenvolvidos, e cabe ao Estado implantar políticas sociais e econômicas que minimizem essas desigualdades. Além disso, é preciso que os cidadãos participem de forma consciente e esclarecida da vida política do país, cumprindo seus deveres e seus direitos, e que seus direitos sejam respeitados pelo Estado. Uma das formas de analisar o desenvolvimento humano dos países é comparar alguns indicadores sociais e econômicos elaborados e divulgados por institutos internacionais, como o Banco Mundial e as agências da ONU, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Entre os diversos indicadores sociais, econômicos e políticos relacionados às condições de vida da população, chamados de indicadores de desenvolvimento, a gente pode destacar o PIB per capita, que é a divisão do produto interno bruto pela população, que é o número de habitantes, portanto, ele trata-se de uma média. A distribuição de renda indica como a renda gerada está distribuída entre os estratos da sociedade. Por exemplo, quanto da riqueza do país é apropriada pelo menos 10% mais ricos e pelo menos 10% mais pobres. A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, é o número médio de anos que a população de um país espera viver, se as mesmas condições de vida no momento do nascimento forem mantidas. O crescimento vegetativo indica quanto determinada população cresceu. Esse dado é obtido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade da população. A mortalidade infantil indica o percentual de crianças que morrem antes de completar 5 anos. A nutrição indica a quantidade e a qualidade de calorias ingeridas diariamente. A escolaridade é indicada pela taxa de analfabetismo e pela taxa de conclusão do ensino fundamental, entre outros fatores. A assistência médica, indicada pela oferta de médicos, enfermeiros, leitos e leitos hospitalares disponíveis. O saneamento básico, indicado pelo acesso à água tratada e pela disponibilidade de rede de esgotos, e a participação política e liberdades civis, direito de ir e vir, liberdade de expressão e de opinião, respeito à religião, tratamento justo, entre outros. Após a Segunda Guerra, o termo subdesenvolvimento começou a ser usado para designar os países da África, da Ásia e da América Latina. Todos eles tinham economia baseada na exportação de matérias-primas agrícolas e minerais e profundas desigualdades sociais.
a maioria da população tinha baixa renda e vivia em condições precárias. Diversamente, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e muitas nações da Europa passaram a ser chamadas de países desenvolvidos porque tinham economia industrial diversificada e menor desigualdade social. Neles, a maioria da população desfrutava de um padrão de vida satisfatório. É importante compreender que um país não se torna desenvolvido ou subdesenvolvido isoladamente, mas na sua relação com outras nações. Todos os então chamados países subdesenvolvidos foram colônias de exploração no passado. Além disso, é preciso considerar os fatores internos de organização do Estado e da sociedade, e se os governantes priorizam investimentos em saúde, educação, saneamento básico, se há liberdades democráticas, respeito aos direitos humanos, participação política, entre outros fatores. Atualmente, de maneira geral, os organismos internacionais como o Banco Mundial classificam o país de alta renda como desenvolvidos e os de baixa e média rendas como países em desenvolvimento. No entanto, isso traz limitações. Com o tempo, o termo subdesenvolvido acabou adquirindo uma conotação negativa, associado à ideia de país atrasado, corrupto e desorganizado. Além disso, algumas nações que antigamente eram consideradas subdesenvolvidas se industrializaram e recentemente vêm sendo chamadas de países ou economias emergentes. É preciso observar que nem toda a população de um país desenvolvido tem o mesmo padrão de vida. Sempre há pessoas de alta renda e pessoas de baixa renda, ou mesmo sem rendimento nenhum. O mesmo ocorre nos países em desenvolvimento, mas nesses a parcela da população de baixa renda é maior. O relatório do desenvolvimento humano, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, classifica os países de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Esse índice é composto de uma média de indicadores que expressam 3 dimensões fundamentais da vida humana: a saúde, a educação e os padrões de vida. Na saúde, a saúde ela é medida pela expectativa de vida ao nascer. A educação, aferida pela média de anos de escolaridade e pelos anos de escolaridade esperados, que são anos de escolaridade que uma criança em idade de entrada na escola pode esperar receber. E os padrões de vida, medidos pela renda nacional bruta per capita, conforme a média dos indicadores, um país pode ter um IDH muito elevado, médio ou baixo. É importante destacar que, como o IDH reflete a média dos indicadores citados, em países em que o IDH é baixo, encontram-se pessoas com qualidade de vida elevada. Do mesmo modo, em países em que o IDH é muito elevado, nem todos têm boa qualidade de vida. Para analisar as condições de vida da população de um país, além de conhecer certos indicadores, é importante saber como a riqueza produzida está dividida entre a população. Nos países desenvolvidos, além de a renda per capita ser alta, o que em geral indica maior produtividade da economia, a renda nacional é distribuída de maneira mais equilibrada e vigora um estado do bem-estar. A maioria da população tem um padrão de vida médio, ou seja, é de classe média. Nos países em desenvolvimento, além de a renda per capita ser menor, o que indica baixa produtividade da economia, geralmente há uma acentuada concentração da riqueza nas mãos de um pequeno grupo e muitas vezes as políticas sociais não são suficientes para mitigar a desigualdade. A maioria da população tem baixa renda, muitos vivem abaixo da linha internacional de pobreza e a classe média é reduzida.
Alguns países em desenvolvimento têm uma distribuição de renda tão equilibrada quanto a dos países desenvolvidos. O problema nesses casos é a baixa produtividade econômica. Não há muita riqueza a ser distribuída. Por exemplo, segundo o Banco Mundial, em 2017, a renda per capita da Etiópia era de 740 dólares. Isso significa que cada habitante desse país, que eram 105 milhões em 2017, hipoteticamente teriam de sobreviver com apenas 2 dólares por dia. Já a maioria dos países emergentes apresenta renda média alta, como o Brasil, que tinha uma renda per capita de 8.580 dólares em 2017. Caso essa renda fosse mais bem distribuída, certamente os indicadores de desenvolvimento médio da população seriam mais elevados. O Brasil, apesar de ter obtido algum avanço na redução da desigualdade, ainda está entre os países com pior distribuição de renda. A pobreza não está presente apenas nos países em desenvolvimento, embora em menor grau e com recortes diferentes, ela ocorre também nos países desenvolvidos. Temos um exemplo, os Estados Unidos, país de renda alta e que possui o maior PIB do mundo. Havia 43,1 milhões de pessoas vivendo na pobreza em 2015, o que correspondia a 13,5% da população total. Em 2020, eram 31,6 milhões de pobres, 11,3% da população, ou seja, aumentou o número de pobres no país em decorrência da crise econômica que teve início em 2008. Agora vamos fazer umas atividades para fixar melhor o conteúdo.